E estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, muito especial essa, que é a primeira edição de 2025. Tava com saudade? Como diria Trump, drill, baby, drill. Eu tava com saudade, baby. Eu tava com muita saudade de fazer o Reconversa, mas com saudade especial de você. Ah, eu também tá, muito bem. Olha aqui, Honey. E hoje... drill, baby, drill. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Personagem, aliás, desse livro aqui, ó, Golpe Derrotado, do PH de Noronha. Esse rapaz que está sentado aqui, Rodrigo Neves, já foi pra cadeia. Tá entrevistando gente que foi pra cadeia? Opa, nas circunstâncias que ele foi, que honra, hein? Vítima de lawfare, Vítima um dos de atos lawfare. mais sórdidos de lawfare. Isso. Prefeito de Niterói pela terceira vez, formado em Sociologia, um pensador da política também, um baita papo. E nós vamos conversar aqui, sim, nós podemos falar sobre Niterói e tal, mas não queremos falar sobre política, nós queremos falar sobre... Tem brisolismo moderno, nós queremos falar sobre o PDT. É claro que eu vou perguntar para ele sobre o Ciro Gomes. A gente vai ter Sobre Lula, porque ele começa no PT. sobre Lula, que foi preso também, tá vendo? O trabalho dele, ele é prefeito pela terceira vez. Eu acho que ser prefeito pela terceira vez de Niterói, eu acho que as pessoas aprovam o trabalho que ele fez lá. Vamos falar sobre jogos, né? Uma parceria do Rio com Niterói, né? Da capital, da atual capital com a antiga capital. Sobre tudo isso, né? Sobre o Brasil. É um prazer tê-lo aqui. Reinaldo, é um prazer estar com você, com o Valfrido aqui, com todos que assistem esse programa, que tem uma audiência extraordinária. E é uma oportunidade também de eu estar aqui em São Paulo, né? Eu gosto muito de São Paulo, é uma cidade extraordinária aqui. Nesse prédio tem o Blue Note, que eu curto muito jazz, e ao mesmo tempo a cidade é muito pujante, e São Paulo, né, é uma referência para todos nós. Então, é uma alegria estar aqui com você, com o Valfrido, e a oportunidade da gente debater também os problemas do Rio de Janeiro, né, essa cidade, esse estado extraordinário do Brasil, falar de minha Niterói, que é uma cidade também belíssima para quem não conhece, né? A honra é nossa e agora eu vou pegar no pé, vou encher um pouco o saco do meu amigo Eduardo Paes, tá vendo? Tem gente que vem para cá e já na primeira resposta fala um pouquinho bem de São Paulo, ao menos. Brincadeira. Mas São Paulo é uma delícia, São Paulo é muito especial. E quem gosta de cultura, quem gosta de música, quem gosta de gastronomia, tem que curtir São Paulo. E eu curto muito São Paulo. A gente levou o Reserva Cultural para Niterói. Ah, sim. E o Reserva Cultural, para quem não conhece, é um cinema aqui de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, que Isso. eu adoro, com filmes extraordinários. E o Jean foi lá para Niterói e fez lá um cinema, um Reserva Cultural, num cinema projetado pelo Niemeyer. Ah, olha só, que maravilha. Ele falou, Rodrigo, eu não podia deixar de vir para cá. Foi uma parceria público-privada, porque é um cinema, é um rolo de filme, né? Projetado pelo Niemeyer. Ô, Rodrigo, a nossa primeira questão aqui, a Marília Gabriela encerrava, né, as entrevistas, Rodrigo Neves por Rodrigo Neves. A gente fez uma coisa muito criativa, que é o seguinte, a gente abre com isso, né? E a gente deu o nome assim, faça o seu Wikipedia pessoal. Né? Que no fim das contas é Rodrigo Neves por Rodrigo Neves. Que síntese você faz da sua trajetória? Eu sei, você fez sociologia, seu pai era da área de exatas, parece. Como é que é essa história até chegar aqui, né? Uma síntese, se você, umas 2 horas, pelo menos, um resumo. Não, que isso, não faça isso, senão vai ficar muito chato para quem está assistindo. E assim, eu sou de Niterói, né? Meu bisavô foi para Niterói, do interior do estado do Rio, né? Campos, ainda no início do século XX. Em 22, ele era o presidente do Tribunal de Justiça quando teve uma intervenção no Rio, e o Rio sofreu essa intervenção do Arthur Bernardes. Sim. E era o meu bisavô, presidente do Tribunal de Justiça do antigo estado do Rio. Depois, meu avô teve 14 filhos em Niterói, Reinaldo. Caramba. Você imagina 14 filhos e criou... E os ainda 14 consegui filhos. estudar direito. Aí minha mãe, meu pai, enfim, são professores. Sou de uma família de professores, de educadores. Meu pai é engenheiro, professor de matemática. Agora, minha mãe que é a grande influência da minha vida, porque é uma professora, uma educadora apaixonada, que fez parte daquele movimento chamado Mobral, Opa! no início da década de 60. E ela é uma jovenzinha de 16, 17 anos, começou a dar aula
na periferia de Niterói. E não é à toa que em 82, na primeira campanha do Brizola, ela usava aqueles lenços vermelhos nas campanhas do Brizola, amante da educação, e exerceu muita influência, né, na minha formação, enfim. E aí eu começo a minha atuação em Niterói, na pastoral social da Igreja Católica. Depois fui presidente da União dos Estudantes naquela época dos Caras Pintadas, em 92, né? E aí decidi fazer Sociologia, Ciências Sociais. Fui o vereador mais votado, mais jovem da cidade, deputado estadual por 2 vezes. Fui líder da bancada do PT, numa bancada complicada, porque era uma bancada de estrelas. Diz o ano, só para o nosso... 2007, 2008, tinha Molon, que foi candidato ao Senado, Carlos Mink, Sim, que foi ministro, né, do Meio Ambiente, né? O André Siciliano, que foi presidente da Alerj, e eu fui escolhido por eles, líder da bancada do PT, muito jovem, 29 anos, e tenho um orgulho enorme de ter sido prefeito da minha cidade 3 vezes, porque eu amo Niterói, e é isso, o cara para ser prefeito, o prefeito é o síndaco, né? Na Itália, o nome do prefeito é síndaco, né? Isso. O cara tem que amar, tem que entender a psicologia da cidade, como que as pessoas se comportam. E Niterói, para quem não conhece, Niterói é uma cidade que fica do outro lado da ponte, do outro lado da poça, como a gente fala, uma distância muito curta do Rio, tem uma cultura um pouco diferente do Rio, né? O niteroense é mais descolado, mas é um pouco mais introspectivo. Isso. E a cidade é lindíssima, né? Tem Niterói, né, é um nome indígena, Enseada, água escondida, né? Então, a cidade é lindíssima. E eu fui prefeito 2 vezes, terminei o mandato com mais de 80% de aprovação e estou iniciando esse 3º mandato cheio de gás. Muito bem. Já vou passar para o Valfrido, mas nessa altura as pessoas querem saber rapidinho. Saiu do PT? Há 10 anos, Por quê? O PT tinha desafios que não estava enfrentando e porque Niterói era uma cidade que tinha uma tradição muito forte do trabalhismo, né? Então, eu tinha uma influência muito grande do PDT. Para você ter uma ideia, Niterói é governada há 35 anos pelo PDT, né? E aí teve esse intervalo que eu fui eleito pelo PT e na verdade, nós temos uma aliança com o PT, né? E com outras forças progressistas e do centro democrático, né? E Niterói há 35 anos é governada por governos progressistas que ressignificaram a cidade. Niterói é a cidade que tem o melhor IDH, a melhor qualidade de vida dentre as 92 cidades do Rio. E a cidade tem a maior proporção de classes médias no Brasil, né? Nós temos quase 50% da população na classe A e B e quase 40% da classe C. Então, é uma cidade de classes médias. E, salvo engano, não tem áreas dominadas pelo crime organizado, nem narcotráfico, nem milícia, ou isso é papo fora? É a única cidade que não tem domínio de milícias em bairros e territórios. E nós enfrentamos muitos milicianos. Inclusive, nessa última eleição, a gente fez esse debate com a cidade, porque a gente sabe das conexões de alguns da política do Rio de Janeiro com a milícia. E nós não deixamos a milícia entrar em Niterói, é a única cidade das 22 da região metropolitana que não tem milícias dominando bairros e territórios. Então, é uma cidade que tem tudo que o Rio tem de extraordinário. Eu brinco com o Eduardo, a gente tem aquilo que o carioca não tem, que é a vista do Rio. Exatamente. A praia de Caraí, Niterói. Nós vamos dar sacanagem em Niterói e fala assim, o que é de melhor de Niterói? É a vista do Rio de Janeiro. Aí a gente devolve para o carioca e a isso. gente brinca o seguinte, Niterói é tão bonita e é tão especial que o carioca tem que pagar couvert artístico na ponte Rio-Niterói no Pirai. Muito bom. Valfridão. Eu queria saber do prefeito, por conta disso que vocês conversaram, quer dizer, da grande classe média, da pujante classe média de Niterói, da baixa criminalidade e também da possibilidade de conter milícias, se isso está ligado à economia, à pujante economia de Niterói, que tem um ponto de inflexão com o fato da cidade, num determinado momento, e também por sua ação, aí na época em que era vereador, depois deputado, no momento em que a cidade começa a se apropriar de parte dos royalties do petróleo, né? Me parece que isso acontece em um determinado momento e que isso passa a ser importante para a economia da cidade.
Alfredo, na verdade, a cidade foi a capital do estado do Rio, né? Esse ano, para quem não sabe, faz 50 anos de uma das maiores violências da ditadura militar, que foi a primeira e a única fusão de 2 estados. Né? Nós tivemos, ao longo do processo federativo do Brasil, a separação de estados. Mas, no caso do Rio, foi a primeira fusão e foi feita de maneira muito rápida. Para você ter uma ideia, o projeto da fusão da Guanabara, o estado do Rio, cuja capital era Niterói, foi enviado em junho de 74 para o Congresso, e o Congresso chancelou, e em julho foi aprovado. Ou seja, não houve um planejamento prévio, né? Não houve nenhum tipo de investimento, e tanto quanto o Rio sofreu na perda da capital, em 1960, Niterói sofreu muito em 74 com a fusão, que foi efetivada em 75, porque a cidade foi nomeada capital do antigo estado do Rio, né, a capital fluminense, por Dom Pedro II, em 1834. Então a cidade, durante 140 anos, foi a capital e, de uma hora para outra, perdeu a sede do Poder Judiciário, a sede do Poder Legislativo, né, os órgãos do Estado, a sede do Poder Judiciário. E Niterói, diferente do Rio, que recebeu a nova capital, né, apesar de ter perdido a capital federal, passou a ser a capital do estado do Rio, né, a cidade do Rio. Niterói não recebeu nada do ponto de vista do planejamento. No Rio houve uma compensação. Deixa de ser capital federal, mas passa a ser capital do estado. No fim das contas, não é a mesma coisa, mas houve uma compensação. Não é a mesma coisa, mas alguma forma de compensação teve. Sim. Evidentemente que eu sempre falo isso para o Eduardo, porque o meu objeto de estudo na sociologia foi muito esse processo de fusão, né, e o nacional desenvolvimentismo, mas o fato é que a gente teve no Rio de Janeiro alguma compensação e Niterói não teve. Então, muito dessa força do PDT e do trabalhismo em Niterói tem a ver com o resgate de uma identidade da cidade, porque a cidade deixou de ser a capital do estado do Rio, mas virou a capital da qualidade de vida no Rio de Janeiro, né? E aí a transformação urbana que nós promovemos, é a única cidade da região metropolitana do Rio que, além de não ter milícias, tem 100% de água tratada e praticamente 100% do esgoto tratado. Então, você vai nas enseadas da Baía de Guanabara em Niterói, e as enseadas, quando você não tem chuvas intensas, e aí o esgoto vem de outras cidades, né, que margeiam a Baía de Guanabara, as praias de Niterói e da Baía de Guanabara estão balneáveis. Se dependesse de Niterói, a gente não pagaria o mico da Olimpíada, né, na vela, que teve muito problema de lixo flutuante e tal, porque a cidade tem quase 100% do esgoto tratado. Então, Niterói acabou se transformando nessa referência de qualidade de vida. Agora, os royalties, Valfrido, só vêm em 2018. Isso. Então, os royalties vêm muito tempo depois desse processo que nós lideramos, né? Isso muda economicamente? Muda, mas a gente, diferente de Maricá, de Saquarema, de Santos, a gente não tem a dependência tão grande dos royalties, né? Evidentemente que é um incremento importante de recursos. A gente saiu em 2018 de 100 milhões de royalties de petróleo para mais de R$1 bilhão. Não é à toa que eu sofri o lawfare. Já vamos falar disso. Olho grande sobre Niterói. Só parênteses, não perca o dedo. Lawfare, para quem não lembra, é quando você usa o sistema legal, doutor, se eu errar, você... O processo penal perseguir as pessoas. De perseguição. Isso, você usa o processo penal para perseguir as pessoas. Destruir a reputação. Do inimigo. Destruir a reputação. Do inimigo. Isso, para destruir o inimigo. Então, tem gente que até escreveu livro a respeito, um tal de Valfrido, mas não tem grande importância. Então, em 2018, entre os royalties, agora a gente está trabalhando avançar, e uma das coisas que eu vou trabalhar muito, né, é a transformação da economia para a economia do conhecimento, né, transformar a cidade num grande hub de inovação no Rio, porque a cidade tem uma grande universidade federal, que é a Federal Fluminense,
que tem 50 mil estudantes, dos quais 40 mil em Niterói, e nós temos 40 mil? 40 mil estudantes universitários e 8 universidades privadas. Mas peraí, a população é de... 500 mil habitantes. Você tem 10% de estudantes quase lá? 15%. 15%. Nós temos 40 mil estudantes na Universidade Federal e 35 mil estudantes nas universidades privadas. Então é uma cidade... Universitária. Universitária. Né? Qual é o orçamento de Niterói? Pra quê? Esse ano a gente deve chegar aí a 6 bilhões. Dinheiro né? para 500 É mil um orçamento expressivo. É dinheiro, é muito dinheiro para 500 mil habitantes. Agora, para vocês terem... Oh, a minha mulher está assistindo ali. Lilian, comprar Niterói, tá? Anota aí. A cidade é super pujante. Ô, Valfrido, Não, é incrível. a gente tem que investir em Niterói. Tem que investir, porque a cidade vai cada vez mais prosperar. E é isso, né? Na verdade, o que acontece? A cidade ela é um polo do outro lado da Baía de Guanabara. Né? Que eu brinco é uma Houston, porque você tem ali a produção do pré-sal, ao lado de Niterói tem Maricá, Saquarema. Você tem o Gaslub, que está chegando o gás ali do pré-sal, 16 milhões de metros cúbicos de gás. E você tem a logística e a produção de equipamentos. Nós temos em Niterói uma NASA da exploração de águas profundas de petróleo. Então, você tem empresas que produzem dutos flexíveis que fazem a ligação do poço no fundo do mar, a 2.000 metros de profundidade com as plataformas. Então, a cidade pujante e Muito agora... ligada à economia do petróleo. Muita economia do petróleo e a gente está fazendo essa transição da economia para uma economia do conhecimento, da inovação, de serviços na área de saúde, na área de educação, o turismo, porque a cidade é belíssima, né? E está muito próxima do Rio. E então a cidade tem uma dinâmica muito forte na sua economia e sem deixar ninguém para trás. Ô, Rodrigo, me permita, eu vou tratá-lo de você aqui, porque o Rodrigo é um baita papo. 500 mil pessoas é uma cidade média no Brasil. É 10% de Campinas, chefe. 10% de Campinas. É muito... É 10%. Com orçamento... É 10% do ABC, né? Das três cidades do ABC e tal. É uma cidade média. Por que não... Felizmente, talvez. Por que ela não explodiu? Por que ela não estourou? E quando estoura e quando explode, aí você tem problema de saneamento, você tem problema de moradia, aí você tem todos os problemas, você tem problema de violência, de segurança pública. Por que não explodiu? O que é? Eu quero comprar uma... Você não me deixa comprar uma casa em Niterói? É uma cidade que tem uma extensão territorial pequena, né? São 112 quilômetros quadrados. É uma cidade muito... Tem uma extensão territorial pequena. Tá. Por isso que eu estou trabalhando muito... Mas com orçamento de 6 bi, se a minha memória não faz... Na verdade, o que acontece? A partir de 2018, que há esse incremento do orçamento, porque eu governei meus 6 primeiros anos de governo numa cidade em crise, né? Tinha havido aquela tragédia do Bumba, não sei se você se lembra. Sim. Em 2010, né? Que foi uma das primeiras tragédias climáticas do Brasil. E do morro que... Do morro que... Mas, na verdade, foi um fenômeno morro do Bumba, atípico, né? Uma chuva intensa. Isso. E aí... assim... Que era um morro misturado com lixão, com não sei o quê, que Exato. O terreno cedeu. E aí morreu... Tá certo, é isso mesmo, né? Isso, desabrigados, enfim. Isso. Agora, não foi só esse morro do Bumba que cedeu. A gente teve vários morros, porque Niterói tem essa composição geológica parecida com o Rio. Né? Entre o mar e a cidade se desenvolveu entre o mar e a montanha. Agora, assim, o detalhe é o seguinte, nós temos do outro lado da Bahia 4 milhões de habitantes. Isso. Então, Niterói é a cidade polo dessa região. Né? Então, nós temos a segunda movimentação diária... Um oitavo, né, cara, do que está do outro lado. E é a segunda movimentação diária de pessoas no Brasil. Olha só. Tem Guarulhos para São Paulo, que é o primeiro movimento... Segunda movimentação diária entre Rio e Niterói? Entre as outras cidades e Niterói. Entre as outras cidades e Niterói. É a segunda do Brasil. Pra você ter uma ideia, a cidade tem 50 mil pessoas morando no centro e amanhece todos os dias com 250 mil pessoas. Uau! Ou seja, Niterói recebe um volume grande de pessoas de outras cidades que vão trabalhar em Niterói. Mas isso é muito interessante. É muito parecido com o movimento de Guarulhos com a cidade de São Paulo. Sim. Então, a cidade ela tem 500 mil habitantes, mas, na verdade, eu governo 750 mil moradores, porque a gente todos os dias recebe 250 mil moradores
que aí utilizam os serviços de educação, de saúde, principalmente os moradores de São Gonçalo, de Itaboraí. Vão atrás vão trabalhar em empresas, vão atrás de serviços públicos, é tudo isso junto? O que é? Tudo isso junto, né? Vão trabalhar em empresas, vão buscar emprego, vão estudar nas nossas universidades e vão buscar os serviços, né? Então, eu abri no meu primeiro governo um hospital pediátrico, né? Que já atendeu mais de 1 milhão de crianças ali daquela região. 50% das crianças Vem de fora. são de outras cidades, Sim. especialmente de São Gonçalo, que é a segunda cidade mais populosa do estado do Rio. A primeira é a cidade do Rio, a segunda é São Gonçalo. E São Gonçalo fica do lado de Niterói. Niterói que é? Sexta? É a sexta, quinta cidade. Quinta cidade. Aí você depois tem Caxias, Nova Iguaçu e Niterói. Aliás, é encantadora essa ideia de ter 10% da população de estudantes, porque isso parece fazer da cidade uma cidade que tem um lado econômico muito importante, mas tem uma coisa meio idílica também, né? De Muito, ideias de futuro. muito. É isso? Eu não sei isso. se eu fui claro. Acho que Não, e de jovens projetando a sua jovens vida. projetando sua vida, Você vê, projetando esperanças. você vê que A essa cidade de geração... esperança. Vamos criar Niterói, a cidade de esperança. Pronto. É isso. Essa geração que está governando Niterói vem desse movimento dos estudantes, né? Nós temos deputados, vereadores que vieram da Universidade Federal Fluminense, né? Onde eu me formei no Instituto de Aliás, Filosofia. desculpa a grosseria, mas as pessoas podem achar na internet. Eu não sei. Que idade você tem? Eu não vi. Eu tô com 48. 48. Ai, foi embora. Eu só comecei a entrevistar gente muito mais nova do que eu. Isso Mas o prefeito tá feliz, tá na cara dele que tá tá feliz. na cara. Agora, o que faz a tua felicidade? Como é que é o teu dia? Eu tenho curiosidade para saber como é que é ser prefeito. Obviamente, de São Paulo, a cidade de São Paulo, com muitos milhões, é diferente de ser prefeito de Niterói. Você acorda, o senhor acorda de manhã, anda pela cidade, vê as obras que estão sendo feitas, vai ao hospital, conversa com as pessoas. Como é que é isso? Alfredo, eu brinco com o Eu tô vendo que Eduardo. tem um Eu brinco com o bronzeado. Eduardo todo dia. Com Levanta tarde, como eu faria? Mas eu ia dormir Depois tarde das também. 3, Não, tá? assim, não tem atalho para boa gestão, não tem improviso. Como é que funciona? A boa gestão é resultado de muito trabalho. Você de não muita acha que esse dedicação. negócio da pessoa ter que levantar cedo para guerra, ter que levantar cedo para matar pessoas? É Não horário pode, de duelo. não pode matar depois do almoço? Cara, eu hoje... Depois primeiro a gente dorme, depois levanta, toma um café, Aí vai matar come um gente. ovo frito, e depois vai matar pessoas. Tem que matar de manhã, tem que visitar de manhã, tem isso mesmo, É tem que levantar alucinado, cedo. Reinaldo, é alucinado. Oh. É Não é alucinado. prefeito. Olha, ser prefeito, Ó, gente que está assistindo aqui, não vou ser prefeito. Eu não vou administrar nada muito cedo. quem não quer ter adrenalina, quer ter uma zona de conforto, não seja prefeito. Porque prefeito... Cara, é isso, né? É muito dinâmico, né? A cidade é um organismo vivo, né? Mas é Então, muita reunião ou é muita... Porque essa zeladoria do prefeito, ainda mais numa cidade que é menor, deve ser algo muito intenso. Cara, né? Vamos sacanear ele um eu pouco. vou te Ele falar. não tá com cara de sofrido, tá? Zero? Eu tô falando. Tá com cara de feliz. bronzeado, Eu bonitão. trabalhei esses Tá com cara de 25 feliz. dias, uma Feliz, média de deixa eu 16 horas por dia. Só que governar Niterói, eu brinco com o Eduardo, né? Niterói, assim, é uma cidade encantadora e assim, linda, especial. E é muito bom você governar. Assim, eu acho que a função pública, para quem está na vida pública, o homem público, com tantos estresses, né? Porque é uma loucura hoje em dia, quase que esquizofrênico, né? Você tem 15 órgãos de controle com jurisprudências diferentes. Então, você fazer bom governo não é fácil, mas você governar a sua cidade, onde você tem suas memórias afetivas, é muito bom, né? Então, por isso que eu sou um cara feliz e eu brinco com o Eduardo. Ele diz que ele é o prefeito mais feliz do mundo. Eu brinco com ele, olha, eu sou o prefeito mais feliz do mundo porque eu governo a cidade mais especial do mundo, que é a minha cidade, e Niterói, que é lindíssima. Então, agora, eu trabalho muito, né? Eu sou muito exigente comigo e com a equipe, né? E como eu disse, não tem atalho, assim. E o grande risco, Valfrido, do administrador de uma cidade é ele ficar na Torre de Marfim, Isso. né? Distante da sociedade, dos cidadãos. Esse modelo de governança que existiu durante muito tempo no Brasil, no mundo, não existe mais. Você ficar dentro de gabinete, né? Hoje você tem que estar, evidentemente, em contato com as pessoas, tem que estar na rede social, né?
Você não pode sucumbir à rede social. Onde se lê muita zerda também, né? Zerda é só para não ter que depois ficar fazendo corte para poder... É. Cara, e isso me ajuda muito a ter essa visão do que o cidadão está tendo de dificuldade, né? Além de eu viver a cidade. Como é que você filtra isso? Porque a rede também distorce muita coisa. Reinaldo, Por exemplo, se eu for... Ó, você sabe que eu, digamos assim, eu sou polêmico às vezes. Você também é. Não, eu nunca. Se a gente vai dar bola para tudo que falam da gente, a gente nem bota o nariz fora da porta, né? Porque assim, se eu for dar bola para todo mundo que me odeia, eu nem dou... Não pode nem ler. Tem os robozinhos também. Não, tem os robôs... Não, que é a maioria. Se eu for dar bola também para todo mundo que me ama muito, às vezes, eu também vou me achar assim, o grande fortão do bairro Peixoto. Isso aí. Como é que você lida com Tem isso? um bairro Peixoto em Niterói. Eu sei. O fortão do bairro Peixoto, eu não vou falar o nome exato, porque senão tem que cortar. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com as redes? Olha, o Twitter, eu tenho alguns milhares de seguidores no Instagram, no Twitter e no Facebook, enfim. Mas o Twitter eu acompanho pessoalmente, né? E aí isso me Você dá... acompanha o Twitter pessoalmente? Pessoalmente. Oh, meu Deus, não faz isso Isso não. me dá... Cara, isso... O Twitter eu falo odeia como muito secretário, demais. resolve isso. O Twitter que não é mais Twitter, né? Não, é X. Reinaldo, É X do neonazista lá, daquele neonazista. Mas eu tenho Twitter isso também. acaba me ajudando. Agora, quase o 1.700.000. Instagram também me ajuda muito. Então, eu acompanho muito as redes. Eu, sexta-feira, tive com o presidente Lula, com o Eduardo Paes. Não, eu sei. Eu contei pro Reinaldo, disse que foi uma conversa muito boa. Eu até vou querer falar com você, porque você também foi preso, que nem eu, né? Depois a gente precisa conversar sobre isso, mas diga, continue. E ele, presidente Lula, enfim, a figura especialíssima, né? Obrigado. Então, eu acho também. E o presidente, a gente estava conversando sobre isso, né? O desafio dele, né, aos 79 anos, o cara que estava acostumado a fazer comício, a distribuir jornal em porta de fábrica, agora tem que estar gravando vídeo o tempo todo para rede social. E esse tal Sidônio que entrou agora, ele faz eu fazer vídeo do TikTok. O Reinaldo falou que tá bom até. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Acertou. E daqui a pouco vai ter dancinha do E vai ter dancinha do TikTok. melhor. Eu vou ter que fazer dancinha também, né? E tem que fazer, assim, você tem que estar em contato, né? Então é o que eu falei, você não pode ficar nem na Torre de Marfim. Vai pintar o cabelo vai nevar o cabelo. Que nem aquele menino lá do Pernambuco. Aliás, ô João, já convidamos, vê se vem. Continue. Então, eu governo muito com a rede social, ouvindo, enfim, isso ajuda muito. Agora, você não pode sucumbir à rede social também. Isso. Porque ela fica muito no plano da superficialidade, né? Então, é muito importante o contato com as associações civis. Você tem que fazer as duas coisas. Está com as associações de moradores, está com as lideranças religiosas, está com as lideranças empresariais, enfim. O prefeito, assim, diferente dos Estados Unidos, onde o prefeito o Relações Públicas, ele contrata um CEO, né? Ou da China, no Partido Comunista Chinês, que eles fazem uma seleção dos caras. Nos Estados Unidos, contrata o CEO e contrata alguém para bater nas pessoas. Pronto, tá E aqui a gente tem que ser relações públicas e tem que ser o síndico. Claro. Então, é muito mais desafiador ser prefeito no Brasil. Agora, você não pode nem ficar na Torre de Marfim distante, nem ficar só na planície. Quer dizer, você tem que ter, em algum momento, ter a capacidade de ter um olhar mais estratégico, porque senão a urgência do dia a dia acaba te consumindo. Claro. E aí você não consegue fazer políticas públicas transformadoras, né, que tem um impacto na dinâmica da cidade. Deixa eu fazer uma... Eu vou te passar, mas me ocorreu uma coisa, acaba de ocorrer. Claro. Por que esse pessoal do Rio, que tem o Eduardo, que é meu amigo, querido, faz uma figuraça, muitos né? anos. Especial. E eu acho muito impressionante, porque vocês são amigos, ele te adora, e eu sei que você gosta dele também. Vocês vão fazer um troço junto daqui a pouco, eu quero, pelo menos propuseram, vou ver se rola. Esse pessoal do Rio parece fazer as coisas e se divertir um pouco, né? Em São Paulo tem tudo uma coisa assim, parece que elas sofrem muito, inclusive para fazer porcaria. Uhum. Elas sofrem até para fazer coisa errada. Reinaldo, eu acho que tem Não, muito não, a ver com a praia, né? Tem muito a ver Não com... sofrem. Nós vemos aqui em São Paulo, a gente viu essa chuva que deu. Tá? As pessoas sofrem para fazer a coisa errada. No Rio parece que as pessoas fazem as coisas com mais
É isso mesmo? Você se dá bem com o Eduardo? Eu acho A que, ideia é, especialmente como é que a esse cidade negócio com o do Rio e Eduardo? Niterói, né? A cidade do Rio e Niterói. Como é que tem esse negócio com o Eduardo? É fácil? A relação é boa? boa. O Eduardo é uma figura muito carismática e assim. Já entrevistamos aqui, O aliás. Eduardo ele é muito brincalhão, né? Tem tiradas extraordinárias, né? Pô, meu irmão, eu sou muito rápido nas coisas. Eu sou mais introspectivo. Ele fala, você é muito careta, né? Porque Niterói é um pouco o interior do estado do Rio, né? E o Rio é um pouco Já era, isso. né? O Rio eu acho que o interior do Rio é diferente de São Paulo, que é mais homogêneo, assim, o pensamento do interior. Você vai ali para o sul fluminense, né? Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, aí você tem uma cabeça mais próxima do paulista, né? Porque está ali mais próximo. Aí você vai mais para o norte fluminense, para Campos, Itaperuna, e aí você tem uma cabeça mais interiorana de Minas e do Espírito Santo, né? Então, eu acho que Niterói tem essa influência. E tem uma área que é no triângulo ali, que mistura tudo, né? Tem uma área que mistura tudo. Então, você tem pelo menos umas 4, 5 cabeças assim. Aliás, é curioso isso, porque Rio. o Rio é um estado pequeno, quando você pensa Minas, mesmo São Paulo, Minas é muito maior, mas São Paulo... Mas tem essas divergências, né? O Rio essa são... diversidade. Essas diversidades. O Rio são muitos estados num estado. Exatamente. O Rio é um pouco a síntese do Brasil, né? É. Então, Niterói tem muito do interior do estado, porque as pessoas vinham para Niterói. Eu ia para Mauá, quando eu era jovem, com a minha senhora. Tomar um chá, né? Tomar um chá. Chá escocês. Não. Não é de cogumelo. Mas tinha uma hora ali que era São Paulo, Minas, Rio, era um triângulo ali, e tudo se cruzava ali, né? E é curioso isso, porque o Rio realmente tem essa diversidade interessante. O estado do Rio tem essa diversidade e é importante, assim, o carioca fala muito para o Brasil, né? O carioca fala muito para o Brasil, né? É o que eu sempre falo. São Paulo fala muito com o mundo. Isso. Porque é cosmopolita. O Rio fala muito para o Brasil, né? E Niterói fala muito para o interior fluminense, né? Isso. Então, eu e Eduardo nos conhecemos há 20 anos e temos uma convivência extraordinária. E nós dois disputamos a eleição de governador e perdemos. Né? Eu perdi agora em 2022. Ele foi... Teve um aquele... Como é que é? Você foi terceiro, ele foi segundo? Como é que é? Eu não lembro. Eu fui terceiro agora. Isso. Em 2006 ele disputou, também perdeu. Também perdeu? E em 2018 ele ficou em segundo, né? Ele perdeu para o juiz 171 lá. O do tiro na cabecinha. Né? É isso. Agora, prefeito, você é um homem... Vou chamar de você, posso? Claro, pô. Você é um homem, é um político progressista. Né? O Eduardo é um político de centro e com uma capacidade de dialogar à direita e à esquerda, com uma amplitude ideológica. Muito embora tenha apoio da esquerda, do PT, enfim, teve apoio na eleição para prefeito agora. E eu tenho conversas muito interessantes com ele sobre Maricá também. Claro. Elogiosas, diga-se. Muito elogiosas. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, quer dizer, a eleição municipal do Rio e a eleição para o governo do Rio e as eleições para governo e para cidades maiores foram muito ideologizadas. Eu não vou chamar de polarizadas, porque nós defendemos a tese de que não há polaridade aqui, não há polarização. Né? Há, de um lado, a civilização e, de outro lado... A polarização, a civilização é barbárie. Não é direita e esquerda, né? Porque o campo progressista é muito mais largo e está dentro do enquadramento democrático. Mas a pergunta que eu lhe faço, que é bem simples, você experimenta essa ideologização todos os dias no seu trabalho como prefeito? Ou seja, tem gente que te critica simplesmente por você ser do PDT? Claro. Ou isso não acontece? Por ser comunista, né? Por ser aliado do Lula. Eu já fui... Do partido do Brizola. Você sabe que o meu opositor, o Jordi, que é o líder do... o Jordi é seu opositor. Eu derrotei ele em todas as regiões, vencemos muito bem. E ele dizia que eu era do Partido Comunista Chinês, uma coisa maluca. Mas você não é? Pois é. O Valfrido é. Desculpa. Aliás, posso interromper? Ele botou isso num processo, Reinaldo. Ele colocou isso no processo. É inacreditável. Eu sou um carola, eu sou católico. Eu fui catequista, fui coroinha.
Enfim, sou... Rodrigo, você pode não ser do Partido Comunista Chinês, mas tem gente que não perca o fio. Nós somos. Vou dar o gancho. Ó, nós ganhamos. Você corta, né? Você sabe, vamos cortar para nos ferrar. Não tem problema. Mas vale a pena. Esse aqui, ó, acabou de chegar da China. Isso. Quem trouxe foi o nosso amigo Marcos Rezende, que veio da China. E eles fizeram lá na China 2 lutadores de Kung Fu. Isso. O Reinaldo Chang Isso. e o Valfrido Ping. É esse de vermelho. E eu adorei, sobretudo, porque me Parece o rejuvenesceram. Xi Jinping, hein? É o Xi Jinping, Me rejuvenesceram 40 anos, Olha lá. o que é excelente. Aliás, vocês podem mandar coisas assim pra gente, que a gente gosta e ajuda a decorar o nosso cenário. Mas tem ideologização, ou seja, você sofre perseguição daquela senhorinha bolsonarista que você tapou todos os buracos, arrumou a rua dela, pintou os muros. Ô, Rodrigo, você sofre a seguinte ideologização, a minha mulher está acompanhando ali, é testemunha. Nós estamos voltando a determinado lugar, aí eu e ela descemos no aplicativo na nossa calçada, em frente ao nosso prédio. Aí um senhor passou, assim, bastante avançado, e ele disse assim, para mim, eu ouvi o verbo no tempo certo, ele disse assim, você era muito bom. Ele falou assim, você era muito bom. Aí a Lilian ouviu, Ela falou assim, muito obrigado. Aí eu para ela falei assim, Júlio, ele tinha certas dificuldades, sabe? Ele falou assim, eu não disse eu disse era. Não é mais. Não é mais. Isso, assim, a eleição municipal ela não é casada com de governador e presidente, então é diferente, né? Quando você tem uma eleição de presidente e governador, o componente ideológico é mais forte. Sim. Mas no Rio foi muito o forte para seguinte, prefeito. porque o buraco na rua, cara, o lixo, a lâmpada apagada, não são de direita nem de esquerda. Isso. E o prefeito tem que ser o síndico de todos. Então, eu sempre trabalhei muito em Niterói, e as pessoas sentem esse cuidado, a gestão, o amor. Então, sem discriminar ninguém, enfim. Então, quando você tem uma boa gestão, e aí tem gente que é bom gestor, um bom síndico, um bom prefeito, de direita ou esquerda. Claro. Tem gente na esquerda que é muito incompetente, que não merece se reeleger. Tem muita gente de direita que é competente e que a população reconhece e reelege. Então, em Niterói, eu acho que assim, tem muito disso também. Assim, as pessoas... eu tive muitos votos e apoio de eleitores do Bolsonaro, né? Claro que você tem... Você tem certeza disso? Não é à toa que eu tive uma ampla vitória. Sim, né? 57? 57, quase 58%, né? Isso. A única cidade da região metropolitana que o presidente Lula venceu foi Niterói. Das 10 cidades com maior IDH no Brasil, em 9 o presidente Lula perdeu. A única com maior IDH das 10 que o presidente Lula venceu foi Niterói. Então, a cidade elegeu o presidente Lula, né? Em 2022. Foi a única cidade que o Cláudio Castro não ganhou no Rio, porque eu ganhei em Niterói. Agora, você tem ali 15%, 20%, né? Eu diria 15% de extrema-direita, que aí nem... Não voto de jeito nenhum em você. Nem se o Papa... Aliás, coitado do Papa, né? O Papa Francisco também é tão atacado por eles, né? Nem se o Papa também. me apoiar, Tá apanhando vai dizer que... Então, não tem jeito. Assim, o componente ideológico, para algumas pessoas, está prevalecendo sobre o bom senso. Claro. Aliás, o Conclave é um mau filme. Sim, continue. Eu não assisti ainda, de certo. Eu não assisti. É um mau filme? É um mau filme. Mas eu tenho outra pergunta, que é derivada dessa. Sempre parece difícil para um bom prefeito que faz um trabalho de zeladoria espetacular migrar para um cargo em que se faz, obviamente, zeladoria, mas também política e política pública de uma maneira mais ampla, que é o cargo de governador e depois outros cargos. Por quê? Quer dizer, a gente vê muita gente que tem dificuldade de sair dessa posição para uma... Você seria um baita governador do Rio de Janeiro.
Cara, eu acho que o Rio tem alguns componentes assim muito específicos. Aliás, o Rio né? precisa de um cara Eu acho como que a você. maldição do petróleo, a maldição dos royalties, né? Eu sempre Tem a falo, maldição, o tem. Rio foi a perda da capital, a fusão autoritária e o excesso de recursos de royalties com a Bacia de Campos na década de 80. Então, você tem um processo de esvaziamento econômico que não é percebido exatamente porque o Estado recebe muitos recursos de royalties do petróleo. Se você olhar ali o PIB industrial do Rio, 60% a 70% daquele PIB, que é um PIB expressivo, mas na verdade é de indústria extrativista. Gera uma né? certa preguiça. Eu não tenho dúvida que essa maldição é a doença holandesa. Que A doença chama, né? holandesa, é a maldição das No tulipas. caso, o Rio é um estudo de caso muito exemplar, né? Porque qual é o estado que o governador, com os problemas de segurança pública, os índices educacionais sofríveis que o Rio tinha, ganharia no primeiro turno, né? Então, havia um excesso de recursos dos royalties e da venda da SEDAI. Por outro lado, meu amigo Freixo, que é um amigo querido, eu tenho pelo Freixo o maior respeito, acho que é um cara que tem batalhas e uma trajetória admirável. Aliás, o irmão do Freixo, que foi assassinado, Sim. era meu chefe de gabinete. Ah, sim, é verdade. Trabalhou comigo. Sim, então sim, eu sim. conheço, enfim, a família. Entrevistamos o Freixo Eles aqui, são ele de falou isso. Niterói, Niterói, também. ele contou a história. Então, agora, o fato é que o Freixo, em função da sua trajetória e da pauta que defendeu, muito ligada à questão identitária, ele tinha uma rejeição enorme. Então, aonde eu era conhecido, a eleição foi para o segundo turno. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, se dependesse dessas cidades, teria havido segundo turno. Agora, no interior e na Baixada Fluminense, aonde a minha campanha não chegou, né, até porque o candidato do presidente Lula em 22 no Rio era o Freixo, né, e a candidatura do Ciro, evidentemente, puxava para baixo naquele momento Isso. a campanha dos governadores, a minha mensagem não chegou. E é por isso que o Cláudio ganhou no primeiro turno. Ô, Rodrigo, você acabou de falar da candidatura do Ciro. Eu até anotei aqui, estava anotando, mas você interrompeu a resposta antes, então tá aqui, ó. Candidatura do Do Ciro. Ciro. Nosso querido Ciro Gomes. Nosso querido. Cara brilhante. Cara... Brilhante. Você sabe que o Ciro, Brilhante. o Ciro uma vez eu tive... E uma boa pessoa. Espero que eu não fique bravo. Uma das porque- maiores inteligências do país. Eu espero que eu não fique bravo, Sou porque querido. a conversa aconteceu na minha casa. O Ciro foi, a gente teve uma noite memorável, bebendo, conversando, enfim. O Ciro é brilhante. O Ciro é brilhante. Ele tinha... Eu brinquei até a época que o Romance da Pé do Reino, da Ariano Suassuna, 2 pessoas tinham lido até então, eu e ele. Ninguém mais. Eu confesso que eu não passei da 100ª página. Confesso. Não, querido, só eu e o Ciro lembram. Mas eu li um pedaço, bom pedaço. É Mas é um maravilhoso, livro- é pra quem gosta do espetacular. Ronaldo, eu Cláudio, sou um leitor voraz, eu adoro literatura, Isso. adoro. Isso. Eu leio, mesmo sendo prefeito, eu leio de noite, eu leio. Eu adoro É ler. ótimo, Mesmo mesmo sendo sendo prefeito. prefeito, eu leio. Porque é uma Porque loucura. é uma vida de Isso. doido, né? Mas eu adoro literatura, mas eu nunca li esse livro. Esse é um livraço. E é um grande livro, mas é muito difícil. Porque é quase que ler tem que fazer meio manual. Assim, E aí anotando. e anotando. Os Porque o personagens. Ariano também não era, assim, o Ariano tem aquele lado engraçado, Mas era da muito entrevista e tal. Eu fazia aquelas coisas assim que eu falava. Era muito tal, denso, tal, né? Mas era muito denso. Era Sofisticado, né? sofisticado, Tem requintado. todo um trabalho de invenção de heráldica, né? Isto, É uma maluquice. Em As última bandeiras. instância, o movimento armorial é isso, né? E o Ciro leu, e teve uma conversa memorável com o Ciro. O Ciro é brilhante. Mas só que, por outro lado, às vezes eu acho, Ciro, beijo, love you, mas às vezes eu acho que é de uma idiotia política, como raramente eu também... Ele é irascível. O que pra político... Eu sou também irascível, você me conhece. Não, você bastante. não é. Não, um pouco, eu Não, sou. não é, não é. Não, o Valfrido Não às é, vezes não. me controla, eu sou meio... Eu Você sou... pode ser, às vezes, um pouco temperamental, que é diferente de ser irascível. Tem um pouco... Não, é diferente. Mas Às vezes ele faz Às algumas vezes falta uma inteligência emocional, né? Para enfrentar. Por que ele faz algumas coisas, cara? Porque assim, você tá no PDT e você é inequivocamente uma liderança do PDT, você está conversando com várias pessoas do PDT, de fora do PDT. Niterói é a do cidade, a maior PT, cidade do PDT. Niterói, do
PSD, que é seu amigo Eduardo, que, digamos assim, no Brasil e para os olhos do Brasil, ele está no PSD. O Eduardo já esteve num monte de lugar. Eu sou amigo do Eduardo há 30 anos, mas ele está no PSD agora. Mas, assim, mas essa é a verdade brasileira. Assim como eu tenho que aguentar umas pessoas no meu governo também. E às vezes é importante recuar, O que né? se passa com o estrategicamente. Ciro? Como é que é? E o que vai acontecer com o PDT? Cara, eu acho que o Ciro, ele escreveu um livro, né? O Projeto Nacional de Sim. Desenvolvimento, enfim. E é um cara inteligentíssimo, enfim. Mas eu acho que ele ficou muito, muito, muito magoado em 2018 e aquilo consumiu. E política você não faz com fígado, né? Política você não faz com rancor. E eu já Eu tive a livrinho de oportunidade de americano falar isso chamada pra Mágoa eles. Mata Mais. Mas eu acho que ele realmente tem um pensamento, né, sobre os desafios do país, que é um pensamento extraordinário. Mas se ele não tivesse essa dificuldade de administrar um pouco as emoções, talvez ele já fosse o presidente da República. É um político Então, necessário para o Brasil. eu o admiro, mas acho que ele realmente... Quando você parte para ataques pessoais, enfim, você acaba desqualificando a política. Se desqualifica. E se desqualifica. Então, eu penso que o Ciro podia ter sido, não foi. E o PDT vai ter que, evidentemente, fazer esse debate agora em 26. Né? Eu não tenho dúvida que o presidente Lula, sendo o candidato, o PDT tem que caminhar com o presidente Lula, porque o presidente Lula... Mas, ô Cabra, foi um você sabe que se eu anteparo. continuar no PDT, eu saio do PDT, o PDT não faz. É Ciro. Mas, enfim, o presidente Lupe vai conduzir isso. Ele é muito hábil, né? Todo mundo dizia que o PDT ia acabar depois da morte do Brizola em 2004. E o PDT está aí como um partido de médio porte, enfim, com desafios. A gente precisa atualizar, né, os ideais do trabalhismo, né, para o século XXI. Mas tem algumas coisas que permanecem, né? O Brizola, como o nosso maior líder, deixa esse legado, né, de defesa da democracia, super atual. Sim. A defesa da democracia, a defesa da educação e do conhecimento como elementos muito fundamentais para o desenvolvimento do país, né? A defesa da dignidade do trabalho, né? Então, são temas muito importantes que o PDT precisa atualizar para o século XXI. E tem lideranças muito boas, Reinaldo. Tem a Juliana Brizola, que fez uma campanha linda, né? E eu cheguei a falar com algumas pessoas do PT. Sim. A Juliana, se fosse para o segundo turno, ela ganharia a eleição. Acabou indo a Maria do Rosário, que eu tenho muito respeito, muita admiração, mas acabou que o prefeito ganhou, porque a rejeição da Maria do Rosário era absurda. Então a Juliana Brizola fez uma campanha linda em Porto Alegre, né? Nós temos o menino lá de Pernambuco, o Túlio E depois de uma Gadelha, entrevista, se a minha memória não falha, o Sebastião Melo, né, que é o governador de Porto Alegre, acho que é Sebastião Melo, se tiver errado depois, mas acho que não está. Prefeito. O prefeito. Depois de uma entrevista que ele deu sobre as comportas de Porto Alegre, eu confesso para você que eu falei, bom, já que a desgraça já aconteceu, ele contando como a desgraça aconteceu, ao menos ele está fora da disputa. E, no entanto, não estava. Não é? Ele quase vence no primeiro turno. Mas esse é o nosso grande desafio hoje do campo progressista, né? Eu fiz lá uma aliança ampla que ia do União Brasil e do PSD ao PT. Mas o grande desafio é que o PT é o partido mais forte do campo progressista e continuará a ser, evidentemente, nos Sim. próximos anos, pelo menos. E, evidentemente, também tem muitas dificuldades em algumas cidades, em algumas regiões, sobretudo no Sul e no Sudeste. Então... Depois de ter tido uma baita força em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? Claro. Mas esse é o desafio que nós temos que construir. Até porque o presidente Lula está com 79 anos. Eu tive com ele sexta-feira e brincamos. O presidente está muito lúcido, está forte, né? Minha cabeça animado. Minha cabeça tá boa, minha cabeça. Tá boa. Você sabe que o Reinaldo Azevedo operou da cabeça 2 vezes com o mesmo médico, né? E deu certo. Uma coisa estava ali. Muito bom. O mesmo médico. Mesmo médico. 2 tumores na cabeça, no crânio e mais um negócio no cérebro. Mas deu certo, porque o Marco Gustavo ele é bom.
Muito bom. É o maior especialista em... É maior. Diga de Se passagem, o Reinaldo Azevedo não tá tão louco, nem o Lula tá. O presidente contou uma boas. história de que ele operou o sogro, a sogra, não foi isso? E depois acabou casando com a filha. É possível. O Marcos Estava ele faz coisas assim. Deus duvida. Sem contar que ele joga polo. Ele opera cérebro e joga polo. É. Que nem o Reinaldo, joga polo O também. presidente Lula comentou, pô, super admirado em relação ao médico, né? E contou as histórias, né? Como ele sempre conta as histórias, né? Ficou uma hora e meia de conversa, eu, ele e o Eduardo, né? E ele está muito animado, enfim. Acho que o presidente Lula realmente é uma figura rara, né? Na espécie humana, né? Então ele tem essa capacidade de sublimar, de superar. Agora, é evidente que o nosso campo progressista do Brasil vai ter que pensar os próximos 15, 20 anos, né? Você é da geração dos caras pintados, né? Eu me lembro bem disso. Eu sempre gostei de política, era garoto. E aquela foi a primeira decepção dentro da nova república. Nós vamos entrevistar o Lindeberg aqui, hein? Já está Isso, marcado. Claro. A primeira passeata dos caras pintadas, em 92, eu tinha 16 anos, e era eu e o Lindbergh na sede da Uni, no Flamengo, com mais 8 pessoas, em março de 92. Sim. E a gente nunca ia imaginar que, sei lá, poucas semanas depois a gente teria aquele movimento no país todo, né, pela ética na política, dos caras pintados. Então, eu conheço o Lindbergh também há mais de 30 anos. E ele continua a mesma Você figura, imaginava né? um processo de impeachment ali, né? Porque aquilo... Enfim, Mas é a primeira grande decepção dentro da nova república com a democracia. Com o fato de você ter eleito um presidente de novo, depois da ditadura, e descobrir o presidente envolto num episódio de corrupção, num governo corrupto. Você acha que nós estamos muito decepcionados com a democracia, que os nossos jovens, com tantos episódios de, eu não vou dizer, de ineficiência de governos em relação aos desejos da população? A população se ressente dos governos. Valfrido, eu acho que esse não é um problema só do Brasil, né? É um problema do mundo e da democracia liberal, né? É uma coisa que eu estudo muito. Tem 2 autores que eu estudo muito, que é o Norberto Bobbio e o Bauman. Desculpa te E é isso, a regra agora é a instabilidade, né? Assim, eu já tinha a visão, quando eu assumi a primeira vez como prefeito em 2013, que a gente teria ascensão do pensamento autoritário, seja pela crise econômica internacional de 2008, que produziu um mal-estar social enorme, seja pela pós-modernidade. Então, a gente vive hoje um momento onde as pessoas formam a sua opinião sobre a realidade não com base no real, mas com base nas frações das informações que são recebidas no WhatsApp. Então, eu não tenho dúvida que a democracia liberal ainda vai conviver durante muito tempo com dificuldades. A gente nunca ia imaginar que a gente ia ter hoje um Milei, um Trump e um Bolsonaro no Brasil, né? Falando claramente. Eu vou dar aqui um exemplo, cara. Assim, eu perdi a eleição de prefeito em 2008. Reinaldo, eu peguei o telefone e liguei para o prefeito eleito, cara. Sim. Em 2022, eu perdi a eleição de governador do Rio de Janeiro e quando saiu o resultado da Justiça Eleitoral, eu peguei o telefone e liguei para o governador, que não tem nenhum tipo de convergência com as minhas ideias, eu discordo dele, mas eu liguei desejando êxito, porque assim a população elegeu. É assim numa democracia. Sim. Agora, quando o cara perde para o Biden, ele não reconhece o resultado. Quando o outro perde para o presidente Lula, ele não reconhece o resultado. Da mesma forma que o Jordi, que foi meu adversário, né, e que reflete esse pensamento de homenagear a Ustra, né, de fazer apologia da ditadura, sequer me ligou para desejar o êxito, o bom governo. Não, a gente que não reconhece a democracia. Ou seja, só é bom a eleição, só é boa a eleição quando eles ganham? Que história é essa? Então, essas pessoas, evidentemente, estão disputando a eleição, mas elas têm um pensamento autoritário, né? E elas vendem como uma resposta a esse presente de insatisfações com a democracia liberal,
um passado idealizado. Eu acho que esse filme, Ainda Estou Aqui, né? Que é um filmaço. Né? Eu adoro cinema também. E a Nanda vai ganhar melhor atriz. Vai ser extraordinário para o Brasil. Vai ganhar. Ela está disputando, né? O filme está disputando... Sim. Melhor filme estrangeiro, em língua estrangeira, e melhor atriz. E ela vai ganhar. Você sabe, Reinaldo, que a minha mulher, a Fernanda, também... Eu conheci a Fernanda dentro de uma passeata estudantil e a gente foi assistir o filme juntos. E aquela cena da Fernanda olhando as famílias, a minha mulher falou, olha, naqueles dias sombrios eu tive o mesmo sentimento. Sim. De chegar num shopping, num restaurante e falar, a vida está rodando normal, mas de maneira injusta, né? E covarde, eu estou sofrendo porque meu marido não está aqui. Isso. Sem nenhum processo legal. E ali aquela imagem da Fernanda é antológica, né? Assim, vai ficar para a história do cinema. Sim, né? e assim como a atuação dela, né? Assim como... Ela eu acho que e para o cinema brasileiro, né? Assim como a direção do Walter Salles, que é espetacular, porque a direção do Walter Salles, se permite uma coisa rápida aqui, mas de motocicleta, né? Sim, teve, que também é muito bom, Brasil. né? Central do Brasil. Mas ali ele consegue, e a Fernanda Torres faz isso de uma maneira espetacular, porque você tem um jogo de câmeras ali, da câmera objetiva e da câmera subjetiva. Quando ela olha, ela instaura a realidade, né? Ela olha e a câmera vai para o olhar dela e a câmera filma aquilo que ela vê. Mas também está uma câmera que a filma. E as duas câmeras começam a dialogar. E elas estabelecem o que é o Brasil daquele período. O que é o Brasil de 71, né? Que também tem a música do Erasmo, do Roberto, que é maravilhoso, né? É maravilhosa. Assim, é um grande momento do Brasil. E eu acho... Sabe o que eu acho bacana desse filme, rapazes? É que o Brasil percebeu. O Brasil percebeu. Ou pelo menos uma parte. Uma parte do Brasil percebeu. Instaurou-se um zeitgeist, um espírito do tempo favorável. De memória, né? De memória. Diz assim... Para que não se repita, né? Nós não queremos ditadura. Ou pelo menos uma parte importante. De nós, que é isso, uma Reinaldo, parte importante do Brasil não quer. Você pode ser de direita, você tem todo o direito de ser de direita, de centro, de esquerda. Outra coisa, né? Mas a democracia é inegociável, né? A liberdade... Rodrigo, o PT bateu em mim e batia com gosto. Mas eu também batia com gosto neles. Mas Amigão, você tem setores do PT É um jogo democrático. Não, uma visão equivocada também. Sim, claro. E é do jogo. Querido, é do jogo. Estamos aí. Crítica. Agora, estamos aí onde? Estamos aí na democracia. Claro. Né? É a música do Erasmo no filme, né? Ô, meu amigo, é preciso ter cuidado, é preciso pensar no que está acontecendo. Agora, o problema é quando entra em cena quem não gosta da democracia, quem não quer democracia. E é muita gente. É muita gente. Quando entra em cena... Isso. Para, na verdade, destruir a democracia. Quando entra em cena quem quer... Quando entra em cena quem quer te prender. Quando entra em cena quem quer me prender. Quando entra em cena quem quer prendê-lo. Porque é advogado. Como é que advogado defende não sei quem? Como é que o Reinaldo não sei o quê? Como é que o Rodrigo não sei o quê? E você... Agora, vou entrar nisso, né? Você foi vítima de uma parte importante, porque assim... É uma tese minha, eu não vou falar que se é do Valfrido ou não, mas talvez aí você fala por você, né? Mas assim, eu acho que a Lava Jato é um pouco o marco que nos empurra para o pântano. Não tenha dúvida. Eu já disse isso algumas vezes. Não, eu sei. É que esse advogado não vou ficar... Concordo. Você tem um livro, ele tem um livro espetacular, O Espetáculo da Corrupção. Nós nos conhecemos nesse livro em 2018. 2018. Para virar os melhores amigos. Graças a Deus, para minha sorte. Para minha sorte. Que é o tempo dos nossos conhecimentos, caminhando para 7 anos, né? É a Lava Jato que faz isso. É a Lava Jato que te meteu na cadeia por 93. Deixa de ser covarde, eu fiquei 580 dias, porra. Né? Mas você ficou na cadeia.
depois seu processo é extinto, e aí tudo bem, obrigado. Ah, tá, não tinha nada contra você, tá? Foi legal, foi isso aí, e tá tudo bem. Mas escuta, como é que você refaz a sua biografia a partir disso? Como é que você refaz a sua trajetória? É isso como é que mesmo. você se relaciona? Não sei que idade tinha você ter um filho de... A minha filha de 20 filha. tinha 13, 14. Imagina. Você imagina uma filha de 13, 14 anos, na pior idade para ter um pai preso, que é uma pré-adolescente, Aí adolescente. fica 93 dias preso. Aí você diz, seu pai tá preso? Seus amiguinhos ficam com sabendo prisão disso? cautelar, ou seja, e sem audiência de custódia. Você é doença de custódia? mas- Você nunca foi ouvido? Nunca fui ouvido. O Reinaldo, eu fui talvez a última vítima do lavajatismo corrompido com o que há de pior na extrema-direita Só vou te brasileira. corrigir numa coisa, a meu juízo. Não tem lavajatismo não corrompido, porque a corrupção é no sentido Santo Agostinho. É uma corrupção de valores. É isso. Está errado desde o princípio. E porque agride o sistema de justiça. E o Estado da Democrático de Justiça. Direito, né? E ali, eu acho que no final de dezembro de 2018, o presidente Lula preso, Eduardo Paes já tinha perdido a eleição para o juiz, os dois senadores eleitos, o Flávio Bolsonaro... Parêntese, perdeu porque no terceiro depoimento de um ex-secretário dele, o juiz conseguiu Exato. arrancar uma confissão que depois foi negada e tornada pública no período da eleição. É isso aí. Uma eleição roubada. Então, veja, eu era um ponto fora da curva naquele momento no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio era o Crivella, e eu com mais de 80% de aprovação, eu presidia um consórcio de desenvolvimento da região metropolitana, e eu nunca ia imaginar que eu ia passar isso na minha vida, porque eu nunca respondi a um processo, eu tenho 20 anos de vida pública, nunca tive nenhuma condenação na vida, e o incrível é que no dia da diplomação do Bolsonaro, dia 10 de dezembro de 2018, eu sou sequestrado da minha casa. A palavra é essa. Porque eu nunca tinha sido chamado a prestar esclarecimento em qualquer lugar. E vejam, pasmem, foram 5 anos até o STJ por 5-0 declarar minha inocência e o TJ do Rio, por unanimidade, declarar minha inocência. E não foi por falha processual, foi por absoluta falta de elemento, porque criminosos foram aqueles que fizeram o que fizeram comigo. Porque o delator era um cara que tinha comprado a casa da primeira mulher do Bolsonaro em Resende por R$1 milhão, uma casa que ela comprou em dinheiro vivo por R$200 mil, que não atuava em Niterói, disse que ouviu dizer sobre Niterói. Os promotores eram os promotores do caso Marielle, o chefe da Polícia Civil é o que está preso. O governador, de fato, era o Braga Neto, que está preso. E como eu não tinha vice-prefeito, Reinaldo... Pô, para de ficar provocando inveja nas pessoas, porque com esses acusadores você está muito bem, né? Mas isso é um pouco o que me faz superar, né, tanto do ponto de vista psicológico, tudo que eu passei. Eu não desejaria o meu pior inimigo, né, a passar o que eu passei. É horrível, né? O sofrimento. Porque, veja, eu nunca fui ouvido... Nem quando eu fui nem nos piores regimes ditatoriais, uma pessoa é detida sem ser ouvida. E eu nunca fui ouvido. Quem foi seu advogado? É importante lembrar. E o doutor Técio Lins e Silva decidiu assumir o meu caso. Né? O Que Técio- faz a apresentação. Um beijo pro Técio, doutor Silva. Técio. O Técio é uma figura extraordinária, né? De uma família de juristas extraordinários, né? E um grande piloto de Sobrinho- motocross, diga-se. Grande piloto de motocross. Nossa, eu tenho isso em comum com ele? É? E muito querido Parece, no eu Rio de nem sei Janeiro. dirigir, tá, gente? Eu nunca nem liguei um carro. E o Técio é o sobrinho do Evandro Lins e Silva. Sim, opa. É de uma família de juristas, enfim. E ele falou, Rodrigo, eu vou defender como eu defendi os presos políticos. A ditadura. E quando ele foi me visitar, ele falou, olha, eu tô lembrando que quando eu chegava na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, quando eu chegava no DOPS para defender os perseguidos políticos. Eu tô vendo a sua indignação e eu não tinha grana, não tinha recurso para pagar um advogado da dimensão do Técio. E o Técio, então, me defendeu de maneira pro bono, né? Cívica. E o importante, e as pessoas saberem, Reinaldo, que mentiram várias vezes no processo. Primeiro, omitiram os dados do COAF, porque o COAF investigou minha vida e disse, olha, ele não tem nenhuma movimentação atípica e a vida dele é espartana. Omitiram
os próprios ofícios do Ministério Público Federal... Espartana mesmo? Você jogava crianças lá do alto do... Tô de sacanagem. E aí dizia, olha, omitiram os dados do Ministério Público Federal que dizia, olha, não tem nenhum elemento de corroboração. E pior, cara, eles mentiram sobre a Fernanda, minha esposa, dizendo que ela era dona de uma empresa de ambulância que estava envolvida com os casos de corrupção do Sérgio Cabral, que a gente nunca tinha ouvido falar. E 3 meses depois, dizem que foi um equívoco. Que realmente ela não era dona dessa empresa, que a gente nunca tinha ouvido falar. E aí eu retorno para a prefeitura, depois de 93 dias, e eu me lembro que o Técio falou, Rodrigo, olha, você vai ter que ficar mais um mês aí, porque a gente tem que esperar o fim do recesso do judiciário, porque eu posso até conseguir a sua liberdade, mas eu não vou conseguir o seu retorno para a prefeitura, porque eu tenho que esperar o retorno do Colégio dos Desembargadores. Quando ele me falou isso, eu com 38 pessoas, num calor de 50 graus no Rio de Janeiro, eu já tinha emagrecido 10 quilos em 30 dias, meu irmão. Então, não é uma boa ideia, tá, gente? Emagrecer às vezes pode ser uma coisa boa, mas assim não. Eu vou falar com você, foi uma decisão difícil. Eu falei, não, Técio, eu fico aqui, até porque, como o presidente Lula, se eu saísse daquela situação e não tivesse retornado ao mandato conferido pela soberania popular, eu iria ser eu iria ser tolhido, né? Porque quem está na vida pública, né, e é eleito para o mandato popular, ter a liberdade de não voltar para o mandato, talvez seria muito difícil para eu enfrentar o debate que eu enfrentei. Tanto que eu voltei 93 dias depois, e eu li mais de 40 livros, inclusive os livros do Mandela, né, que é a autobiografia dele, né, O Longo Caminho para a Liberdade, lindíssimo esse livro. Eu voltei sem rancor, e eu vou te falar, Deus me privou, né, do medo e do rancor. Desde o primeiro momento eu falei de união, de amor, e nunca desejei, não desejo mesmo, sinceramente, o mal a quem fez o mal a mim. Posso confessar uma falhazinha pequena aqui? Do medo, Deus me privou também, do rancor nem tanto. Porque eu também fui vítima dessa canalha. Eu sei. Tentaram me destruir, tentaram destruir minha reputação. Mas o rancor é ruim. Não é só para quem você deseja. Também para você. O veneno, até a história, o veneno, o negócio que você bebe esperando que o outro morra, mas eu você acho morre. que a gente pode praticar a vingança sem rancor. Sem rancor. De uma maneira profissional. Mas o negócio é o seguinte, cara, eu também, eu fui dormir como um dos profissionais mais bem pagos da imprensa. No outro dia eu acordei, eu estava quase sem emprego. Por causa desses canalhas. Então... A rancor? Não, eu me refiz, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô super bacana. Né? Tô bem. Tá legal. Agora, vem cá, como é que Vai ter que ter uma espiritualidade. Mas não fui preso, o que me enlouqueceria. Até porque eu não consigo nem fazer cocô se eu não tiver com as regras todas colocadas de acordo com as... Reinaldo, eu não fiquei em cela especial. Você ficou em cela... Eu fiquei com 38 no pessoas coletivo. No calor de 50, a sensação térmica. Qual era a sua... O que de melhor você pensou, o que de pior você pensou? Eu quero saber disso. São 93 dias? Tudo bem, não são os 580 do Lula, mas o Lula são 580, não estou minimizando. Numa situação numa mais série individual. digna. Fechada, digna e tal. Você ficou 93... nas galés. Comendo a brilhosa. Você sabe o que era a brilhosa? Não sei não, mas não parece ser uma coisa boa. O cara entregava uma comida estragada, cheia de óleo. Isso. E pesada. O que você pensava ali? Porque você tinha conseguido, você já conhecia a situação de uma pessoa de prestígio. Porra, você tinha governado uma cidade importante, administrado... É inacreditável, Reinaldo, como o prefeito da ex-capital foi sequestrado. A hora de dormir, como é que é? Me fala do sequestro e a hora de dormir. Você deita e pensa o quê? Porque, assim, você não tem certeza do que vai acontecer. Hoje, olhando para trás, aconteceu tudo ok, deu certo. Mas ali na hora você não sabia. Poderia ter acontecido tudo ruim. Não, a ideia era destruir, e a ideia era eu não você pensava? voltar
Tanto que o Jordi entrou com um pedido de impeachment, citando trechos da denúncia que estava em segredo de justiça. Olha que loucura. Que é uma coisa muito... Se eu chique, sofresse um né? impeachment, teria que ter uma nova eleição em fevereiro de 2019. Então foi uma tentativa de golpe mesmo para tomar de assalto a prefeitura de Niterói. O Jordi é aquele que depois, agora, recentemente, foi flagrado, pegaram o negócio do... Eu não sei se a minha memória falha, mas era um negócio do Uber, parece, que levava até um zuteiro. Zuteiro é um lugar em que você vai fazer zutagem. Foi ele? Foi ele. Ah, foi ele. Ai, que pena. Mas é isso, assim, a situação ali... Eu acho que assim, a força da minha esposa e da minha filha foram incríveis. A minha filha estava grávida, cara. E ela andava 6 quilômetros dentro do presídio para chegar até onde eu estava. E ela era advogada. Isso foi em 2000? Dezembro de 2018, no dia da diplomação do Bolsonaro. Dia 10 de dezembro de 2018. Nossa, que dia lindo. É bacana. A minha prisão ocorreu no dia da diplomação do Bolsonaro. E a Fernanda foi aquela que vocalizou a denúncia do arbítrio e da violência, a minha esposa. E a Maiara, a minha filha advogada, ela trazia as cartas, né, de fora e realmente foram muito importantes, assim, deram muita força, mas não, assim, como eu falei, assim, é uma situação absolutamente degradante. E eu acho que depois da vida, a liberdade é a coisa mais importante. Que bom que você falou depois da vida, Talvez porque tem uma a coisa conversa mais assim, como é que a liberdade é mais importante do que a vida, é o lema dos bolsonaristas. Eu digo, não, acho até interessante. O problema é como você gozar da liberdade se não estiver vivo, porque tem uma impossibilidade prática aí, né? E o desprezo que tiveram na pandemia, né, cara? Sim, Então, exatamente. Niterói é uma cidade de 500 mil habitantes, mas as pessoas se conhecem. Você achava que você... Em nenhum momento a minha filha sofreu qualquer tipo de repreensão na escola. As pessoas me conheciam, então não compraram a ideia de que eu era um criminoso. Mas você achava que você ia conseguir sair ou não, em algum momento você falou, aconteceu pior e eu me... Olha, eu tinha estabaquei? certeza da minha inocência, eu tinha Não, certeza... até aí tudo bem. Eu tinha certeza que... Porque tem uma coisa que o Mário Soares dizia que eu acho que é fundamental. Mário Soares, ex-primeiro-ministro de Portugal. Ele dizia o seguinte, a gente só é derrotado quando a gente desiste de lutar. Isso. E eu acho que esse caso, e o livro fala um pouco sobre isso, talvez seja que a gente não desistiu em nenhum momento de lutar pela verdade, pela justiça e pela vontade soberana, né, do povo de Niterói e pela democracia. Então, a gente sabe que o momento era muito complicado, o momento político do Rio de Janeiro. Agora, o Técio foi gigante, né? E aí a minha admiração pelos advogados, pelo direito, né? Porque ele realmente defendeu, né, não apenas a liberdade, mas o Estado Democrático de Direito. Aliás, ele defendeu naquela ação em relação à condução coercitiva, Sim. e ele ajudou a virar o voto da Rosa Weber, naquele momento do debate do STF. O Técio Lins e Silva foi muito importante para enfrentar um dos instrumentos mais absurdos da Lava Jato, Que era a condução que coercitiva. era o seguinte, você sequer convidado a Pressupõe-se que prestar você não irá. esclarecimento. Foi o que Pressupõe-se aplicaram que contra o presidente Lula, para quem não se lembra. O presidente Lula nunca se tinha recusou, sido... não foi intimado. Ele não tinha sido intimado, ele não tinha resistido Mas a era depor, necessário destruir a reputação. mas era preciso impor... fazer um espetáculo. Exatamente, fazer o espetáculo. Né? Então, e isso, na verdade, desmoralizou uma questão fundamental, porque o grande problema do Brasil, além da desigualdade, é evidentemente a impunidade. Né? Eu não tenho dúvida que a gente precisa enfrentar o problema da corrupção, e esse é um tema que os governantes sérios têm que lidar e enfrentar, todos os governantes. Agora, a Lava Jato desmoralizou O combate à a corrupção. luta contra a corrupção no Sim. país. Aliás, com a devida vênia, né? Nós já falamos 500 vezes sobre isso, meu querido amigo, assim, amigo fraterno aqui, Valfrido. Quantas vezes nós falamos da desmoralização a que essa gente submeteu o processo de combate à É um corrupção? brutal retrocesso. O retrocesso que Brutal houve. retrocesso. Porque, assim, eles desmoralizaram o combate, não fomos nós. Eles nos acusam do quê? De defender direitos fundamentais? De defender o devido processo legal?
Quem foi que submeteu isso ao vexame? Eles, não fomos nós. Exatamente, exatamente. E o seu caso é um exemplo. O meu caso é um exemplo com vazamento absurdo. Né? Os ataques que você sofre, que são... Né? Eu penso que o nosso país vai superar, né? E a gente tem que, evidentemente, sempre colocar... E o filme, ainda estou aqui, eu acho que é importante para que as novas gerações conheçam. Por isso que eu fiquei feliz quando esses jornalistas tomaram a iniciativa de fazer esse livro, porque é importante a gente fazer a memória e que casos como esse não se repitam, né? Então, as novas gerações precisam saber o que foi a ditadura, né? Porque as novas gerações, muitas das vezes, elas cresceram num país já sem inflação e com democracia. Você sabe que a grandeza, só parênteses rápido, a grandeza do Ainda Estou Aqui, eu acho espetacular, porque sabe o que é grande nesse filme, além de mostrar a coisa da ditadura e tal, é que, primeiro, o Rubens Paiva, ele não era nenhum comunista enlouquecido, ele nem era deputado à época, a família dele não tinha vínculo nenhum com nenhuma forma de luta política, eram pessoas comuns, sendo destruídas por um regime que proibia a existência de pessoas comuns apenas vocacionadas para o debate público, para o debate público, para a democracia. E isso tem seduzido as pessoas. Porque assim, não é assim, eu vou defender... Eu não estou fazendo juízo de valor, eu quero que as pessoas entendam direito. Mas assim, eu não vou defender eu não estou aqui em defesa do Marighella, porque o Marighella tinha uma forma de luta que eventualmente... Não necessariamente democrática, aliás... Não necessariamente democrática e que podia tal. E eu não estou justificando o que aconteceu, eu só estou dizendo o seguinte... São pessoas que... Rubens Paiva não era o Marighella, não fazia guerrilha. São pessoas que entendem a linguagem do confronto. Ele não era. Não era. Eram pessoas comuns. Não era. Eram pessoas que só defendiam a liberdade, só defendiam um entendimento. Mas está justificando a violência do Marighella? Não. Eu estou dizendo que... Não era, o Marighella era um combatente. Era uma Rubens ditadura Paiva que proibia a gente de ser... pessoas comuns. Por isso o autoritarismo... Eu quero ser uma pessoa comum. Eu acho que a gente tem que lutar contra todas as formas de totalitarismos, né? De direita ou de esquerda. Sim. Mas no caso do Brasil, a ditadura foi uma ditadura de direita, né? Sim. Mas o fato é que eles têm um desapreço, né? E atacam tanto a ciência, a cultura, exatamente porque a cultura, a ciência... são elementos da liberdade de pensamento. Você pensar diferente numa ditadura é algo considerado criminoso. Sim. Você sabe que eu tenho refletido um pouco sobre o que seria o próximo passo ou o próximo capítulo, o capítulo seguinte aos abusos da Operação Lava Jato. E eu acho que a questão da segurança pública talvez seja esse lugar. Por que eu digo isso? Porque nós vivenciamos durante a Operação Lava Jato, grande parte da população brasileira aquecendo com os abusos justamente por seu rancor contra a corrupção, contra a impunidade da corrupção. E nós temos agora também uma grande parte da população que não vê problemas, por exemplo, no policial jogar uma pessoa da ponte, do viaduto. Que não vê problemas quando uma tropa da Guarda Municipal canta junto com o prefeito cantigas... Vamos jogar pimenta na sua cara, aí, gás de pimenta. Cantigas sobre a violação de E direitos o prefeito não vê o problema em cantar junto. Né? Quando o secretário de Segurança cria uma ouvidoria sob a sua gestão. Isso, seja, claro. Um ouvidor que é seu empregado. Isso. Para todos os efeitos, que é o seu, que está submetido. Se você não ouvir direito, eu te demito. É isso. Se você não ouviu o que eu quero que você ouça, Isso, ou que você ouva... O que você ouva, como diria o glorioso... Governador Zema. Com todo carinho, governador Zema, né? Eu ouvo. Então, eu lhe pergunto, prefeito, se não será a questão da segurança pública, que é muito pertinente, porque de segunda deverá ser a primeira preocupação do povo brasileiro, sobretudo nas cidades. Aliás, na pesquisa Quest recente... Já é a primeira? É a primeira. Já é a primeira? Sim. Se não será essa a nova instância de abusos e de lawfare. Isso. Não tenho dúvida, porque a segurança pública é um problema real
E nas redes isso se torna mais exponencial, o sentimento de medo, né? Agora, há um problema no campo progressista, né, em relação ao tema de segurança pública, Baita. evidente, né? Porque se, por um lado, né, nós tivemos aí durante 4 anos a ideia de terceirizar, né, a solução do problema de segurança pública, liberando armas para qualquer um, e a gente viu que isso não deu resultado nenhum, ao contrário. A facilitação do acesso de armas de fogo, ajudando mais as milícias, o crime organizado. Parte considerável dos CACs foi alimentar o crime organizado. Exatamente. Abasteceu Então, os a arsenais terceirização. do crime. A coisa básica, né, do Estado, né, o monopólio do uso da força, weberiana, né, Max Weber. Max Weber. Você sabe que o Max Weber fala monopólio do uso da violência. Né? Exatamente. Eu sempre dou uma minimizada, eu sempre edito o Max Weber para as pessoas, eu digo monopólio do uso da força. Não, o Max Weber disse mesmo da violência mesmo. Da violência. Por que da violência? Agora, você imagina, a gente... Que bom, né, que o prefeito é sociólogo. É isso aí. Continue. Então, Reinaldo, eu não tenho dúvida que nós temos um problema de incompreensão do campo progressista, porque se tinha a ideia de que reduzindo a pobreza, a gente ia reduzir a violência. O Nordeste, nos governos... Prova o contrário. No primeiro e segundo mandato, Sim. teve a maior redução da pobreza da história do Nordeste. Explodiu a E violência. teve uma explosão da violência urbana. Então, talvez a gente tenha um desafio, né, e a gente não pode achar que há simplificações para o tema da segurança pública. O Brasil avançou muito com o SUS na saúde, com o Fundeb na educação, com o SUAS na assistência social. Agora, eu penso que saúde, educação e assistência social são temas difíceis, mas menos complexos do que segurança. Segurança é uma política multidimensional, você tem vários elementos que contribuem para o problema da segurança. E no caso do Brasil, você tem o problema do crime organizado e da violência urbana, que são problemas distintos. O crime organizado exige, sobretudo, a participação forte do governo, do governo federal, do governo do Estado, o combate ao tráfico de armas, né? Uma nova forma de lutar contra o tráfico de drogas, fronteiras. Mas tem uma outra dimensão que é a prevenção à violência urbana, que eu não tenho dúvida, o poder público local tem um papel determinante. Tanto que as melhores experiências internacionais de prevenção à violência urbana no mundo, né, Nova York, Medellín, foram lideradas pelo poder público local. Claro que no caso do Rio, né, essas questões elas se confundem, porque diferente de São Paulo, o crime organizado no Rio disputa o território, e aí você tem pelo menos três facções no tráfico de drogas, milícia, né? Tem o próprio jogo do bicho, que é da Perde tradição o fio, do eu vou Rio. fazer a piada sobre São Paulo, né? O Rio não é fordista como São Paulo. Aqui em São Paulo a gente vai e faz o seguinte, verticaliza de uma vez. Quem é que manda? É o PCC. Então tá certo. O Rio ainda não... O Rio teve encampamento da atividade criminosa pelo poder público. É diferente. É diferente. Alfredo, É diferente. é exatamente isso. Isso. Quer dizer, você não tem disputa de território e, portanto, você não tem um impacto do crime organizado, como tem no Rio, na dinâmica da violência urbana. Diminui, inclusive, o número de mortos por 100 mil, Exatamente. brutalmente. Então, né? o Rio é um desafio maior porque crime organizado e violência urbana são indissociados no Rio, né? Agora, crime organizado exige a participação do governo federal e o presidente Lula, eu acho que acerta quando faz a proposta da PEC da segurança. Eu fui o único prefeito convidado para participar daquela reunião, da apresentação do projeto. Agora, aquilo é insuficiente. Eu não tenho dúvida que nós tínhamos que ter um Ministério da Segurança Pública Nem eu. no Brasil, De pleno acordo. dado a gravidade Do problema. do avanço do crime organizado e do problema da violência urbana, Reinaldo e Valfrido, que diz respeito a um tema caro para a esquerda e para o campo progressista, porque sem segurança, né, e cidades violentas, você não tem apropriação do espaço público pelo cidadão, porque o cidadão não vai numa praça, ele não vai num teatro, ele não vai num espaço público, se ele não tiver a garantia de que ele pode ir e vir com tranquilidade. Aliás, Então, você me segurança perguntou, Rodrigo, pública tem não, que ser uma prioridade não perca do o fio. E progressista. fala com o Valfrido aqui, porque é de um amigo nosso também, a reversão da tendência de mortes por 100 mil, que começa a cair, foi durante a vigência do Raul Jungmann como ministro da Segurança Pública, que é nosso amigo, nosso amigo querido.
a quem manda Figura um maravilhosa. beijo Um enternecido. dos maiores especialistas em Um dos segurança maiores pública especialistas. do país. E foi Não durante... maior. Atenção, ministro da Segurança Pública do governo Temer, que o PT gosta de demonizar, não vou nem entrar no mérito, mas ele foi efetivo claro. nesse negócio. E foi um erro não ter essa secretaria. É um erro grave, é um erro grave. Até hoje. E me irrita muito quando gente boa se nega a ouvir coisas que são certas. Reinaldo, esse é um desafio que a gente tem que enfrentar, porque nós vivemos uma nova pandemia, Sim. que é a pandemia da violência urbana. Então, eu decidi sair da zona de conforto, né, onde a maioria dos prefeitos cruza os braços. Olha, isso é culpa do governador. E nós lá estruturamos um programa chamado Pacto Niterói contra a Violência, que é um plano de segurança pública. São mais de 30 projetos articulados de inteligência. Por exemplo, hoje todas as entradas da cidade têm um cerco eletrônico e nós prendemos vários criminosos e desbaratamos várias quadrilhas de roubo de veículo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi, Niterói tinha 220 carros roubados por mês. Era um carro roubado a cada 3 horas. Eu terminei o mandato com 6 carros roubados por mês. Foi a maior redução de roubo de veículos do país. Agora, foram várias ações, né, de cerco eletrônico, de inteligência, aquilo que eles fazem em Nova York, o hotspot, né, que você identifica os pontos quentes da cidade. E eu, a cada 15 dias, me reunia com todos os comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Eu coloquei as guarnições da Guarda Municipal na mesma lógica de planejamento territorial das delegacias de Polícia Civil e de Polícia Militar. Então, havia um planejamento integrado da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, identificando os pontos mais quentes, né, da criminalidade em Niterói. Um grande programa de prevenção à violência com foco na juventude. Então, hoje nós temos em Niterói o maior programa de iniciação musical do Brasil, Reinaldo, que é o Projeto Aprendiz. Nós temos mais de 10 mil jovens aprendendo a tocar música clássica, violino, violoncelo. E uma criança que coloca um instrumento musical na mão e entende, compreende o papel da cultura, né, na vida da sua comunidade, dificilmente ela vai empunhar uma arma na mão para cometer algum tipo de crime. Então, é de fato um programa integrado de prevenção, de sistema de justiça. Nós fizemos uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça e passamos a acompanhar todos os egressos do sistema penitenciário e do sistema de medidas socioeducativas de crianças e adolescentes. Então, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar que acompanha esse indivíduo, porque não adianta você só prender, você tem que, evidentemente, combater a impunidade e esse cara cumprir as suas medidas, né, de restrição da liberdade, mas você tem que acompanhar esse cara depois para ele se reinserir, porque os casos de reincidência no Brasil são absurdos, né? Na verdade, as penitenciárias viraram fábricas do crime. Então, o programa de Niterói hoje é uma referência em segurança pública e nós tivemos em Niterói as maiores reduções de criminalidade do meu governo. Para você ter uma ideia, quando eu assumi em 2013, Niterói tinha 43 mortes por 100 mil habitantes e o Rio de Janeiro, 35 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, Niterói estava mais violenta que o Rio. Sim. Eu terminei o governo com 6 homicídios por 100 mil habitantes, abaixo do recomendado pela ONU, né, que são 10 homicídios por 100 mil habitantes, graças a esse conjunto de estratégias. Agora, fiz um programa para a Guarda Municipal. Do modelo da ONU, não do recomendado. Fiz do modelo. Parece que a ONU recomenda matar as pessoas. Claro. É um número de referência. O urbanismo social, né, que é essa ideia... A gente tá tão junto que eu ia fazer... Não, é porque a gente sabe como os caras cortam. Porque senão os vagabundos vêm encher o saco. Como é que corta? O urbanismo social também você está falando de 2013, que social é muito é o ano em que o Brasil despinguelou. Eu ia falar aquele outro verbo. É o ano que o Brasil... O ano que nós perdemos o controle do país. É o ano em que se perdeu o controle do país. E nós não retomamos. Né? E, de certo modo, até hoje, não foi retomado. E ali foi um desafio para os prefeitos, né? Eu me lembro que eu estava no meu primeiro mandato e eu enfrentei passeatas em relação ao tema do transporte. Claro. E a gente, em Niterói, se saiu bem porque
A gente conversou com os estudantes, a gente conversou com os jovens, né? Eu sentei no chão com os jovens, eles foram para a porta da prefeitura, foram para a porta da minha casa. E ali a gente enfrentou, porque eu sentei com os estudantes, a gente tomou as medidas que a gente precisava tomar de unificar as tarifas pela mais baixa. Determinei que todos os ônibus tivessem ar-condicionado. E aí a gente conseguiu sair numa situação melhor do que a média. 2013 foi a Revolução da Catraca, que começou com a extrema-esquerda. E quando a extrema-esquerda menos esperou, a extrema-direita tinha tomado conta do movimento e fez o que fez. E a Dilma, que é uma pessoa extraordinária, séria, íntegra, eu acho que ela não teve e não tinha a experiência política para enfrentar um cenário tão complexo, né? E não sei se alguém tinha, porque também ali não era claro o que é que... O presidente Lula teria... O que é que as pessoas queriam, talvez. Reinaldo, eu vim de movimentos sociais, eu fui deputado por 2 mandatos, fui vereador por 2 mandatos. Isso foi fundamental para eu chegar na cadeira de prefeito e fazer um governo que pudesse, enfim, ter bom resultado. Porque a experiência parlamentar te permite governar melhor quando você chega na chefia do executivo. Você aprende a conversar com as pessoas. Ô, Rodrigo, nós temos uma amiga em comum que, essa altura, falou assim, nossa, 1h30 de entrevista, será que tem tanta coisa para uma entrevista? Eu disse, vai faltar tempo. Nós já estamos já passamos de 1h30 e nem tem uma questão fundamental ainda que eu vou fazer. Também não vamos ficar aqui até às 5 da manhã, não é isso. O presidente Lula é o candidato do campo progressista, em 2026. Ele diz, não sei se não você. Isso é uma pesquisa recentemente, o ruim péssimo está superior ao bom ótimo, mas eu acho que é uma questão um pouco circunstancial, que tem a ver com o negócio do PIX, essa delinquência toda que tomou conta. A incapacidade do governo de se comunicar também, né? Dificuldade de comunicação e tal. Essa análise nossa, mas pode estar errada. Eu quero saber a análise sua. Lula é candidato à reeleição? Não é. É o melhor candidato? Não é. Pode surgir outro nome do campo progressista. Como não ele quem, né? Se não ele quem? Que lembrou o Rabino Lau, né? Se não agora quando, né? E Léo, como é que você vê essa questão? No campo da extrema-direita ou da direita, qual é a leitura ali de Niterói, de onde se vê o mundo, né? Até porque tem um museu espetacular ali, né? De quem? Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyer, que também viu o mundo, né? Com grande propriedade. Como é que você vê isso? Eu não tenho dúvida que o presidente Lula é candidato e, evidentemente, que todos nós estamos sempre submetidos a uma dimensão que a gente não toma conta, que é a saúde, é a vida, enfim, a existência, enfim. Mas o presidente Lula isso nem nós, né? Não é porque o presidente tem idade que tem, mas nem nós não temos. Nem nós. Então, eu acho que o presidente está com saúde, a cirurgia foi bem sucedida. Chama Marcos Stavali, é um gênio. É um gênio. E ele, apaixonado pelo Marcos, né? Marcos Stavali. Pela sogra, ficou com a filha. E eu tive com ele há 3 dias. Ele estava muito bem, muito animado. Eu não tenho dúvida, é o melhor candidato do campo progressista e democrático para enfrentar. Agora, evidentemente que o nosso campo progressista e democrático tem um desafio de formar novas lideranças nos próximos anos. Você, por exemplo? Porque o problema da extrema-direita é o excesso de candidatos, né? E o problema do campo progressista, né, é a falta de candidatos viáveis. Se bem que é porque no campo progressista tem um pouco mais de pudor em se dizer candidato. No campo da direita eles não têm pudor nenhum, né? Eles já estão num debate... Quem vai ser? Tem pelo menos aí uns 6, 7 candidatos. Isso. Né? E eles se odeiam com muito mais propriedade. E tudo indica que o Bolsonaro vai continuar inelegível. Isso. Né? Então, vai. Então, Agora, de fato, o presidente é o melhor nome. O presidente Lula, nesses próximos meses, eu acredito que vai viajar pelo Brasil. Vou. E ele falou isso pra gente, né? Pra mim e pro Eduardo, que vai viajar pelo Inclusive, eu vou pra Rússia também, porque agora me liberaram.
E vai mesmo. Vou para a Rússia. E eu não acho que vai ser uma eleição fácil. Ele vai tomar do Trump o fim da guerra. Não acho que seja uma eleição fácil, pelo que você falou. A economia melhorou em relação ao que estava na época do Bolsonaro, melhorou. Né? O país cresceu 3% em 23, 3,5% provavelmente. Menor taxa de desemprego. É de 4. A menor taxa de desemprego. Agora, nesses tempos da pós-modernidade, né, a economia não explica tudo. Então, a menos que haja uma melhora muito substantiva e rápida nas condições de vida da população, você tem outros elementos que influem na tomada de decisão do indivíduo, né? Em função exatamente daquilo que nós falamos. Então, vai ser uma eleição dura. Eu acho que o presidente precisa olhar especialmente por São Paulo e pelo interior de São Paulo, pelo Rio de Janeiro e por Minas Gerais, né? O Nordeste, apesar dos desafios que persistem, tende a continuar votando no presidente Lula de maneira majoritária. O Sul tende a votar de maneira majoritária na direita e na extrema-direita. E eu acho que o interior de São Paulo, e especialmente Minas e o Rio de Janeiro, precisam de um olhar para que a gente possa ter um resultado positivo na eleição de 26, o que é fundamental para o Brasil fazer a transição geracional e a transição de lideranças e concluir um processo de normalização institucional. Porque esses últimos 10 anos, e evidentemente a Lava Jato foi um elemento que, em boa medida, destruiu, né, a normalidade democrática e as instituições. O meio ambiente político, né? E aí a gente faz uma transição para aquilo que é desejável, para um momento mais civilizado do Brasil, onde as pessoas não fiquem se xingando no encontro de domingo da família. Eu tenho uma coisa na minha família, o irmão da minha esposa é do PSOL e o outro é do PL e é um adepto, né, do bolsonarismo. E num determinado momento os dois pararam de conversar, de frequentar o almoço de família. Então a gente não pode mais imaginar que isso seja razoável. Eu não sou eu se eu não fizesse a seguinte piada. Deixa o do PSOL e o outro não precisa. Eu tô de sacanagem, né? Eu vou fazer minha última questão, depois passo para você. Eu posso pensar assim, sei lá, governo do Rio, Paz, Eu ia fazer Neves. essa. Não, pensa outra, essa eu já fiz. Puta, tô ferrado. Neves, Paz. Tem dobradinha? Já que vocês são amigos, são queridos, Olha, porque eu os posso dois. te falar o seguinte, nós estamos fazendo o Pan-Americano Rio. Aí era a pergunta seguinte. Essa semana eu ia o Comitê perguntar, o Olímpico que é que vocês estão Brasileiro- tramando no campo esportivo? Para quando? Vai. Olha, 2031 nós vamos ter os melhores Jogos Pan-Americanos. Aliás, eu quero aqui fazer esse registro. Tá. O governador Tarcísio foi muito elegante e ligou para o Eduardo Paes e me ligou, dizendo que estava recebendo o prefeito Ricardo Nunes e abrindo mão de disputar o PAN 2031. Esse Tarcísio é muito esperto. Tarcísio, de novo, nós já fizemos o convite. Faça Venha de cá. novo. Venha cá. Nós vamos ser fáceis com você? Não, nós não vamos ser. Mas você consegue sair, vai. E ele foi muito inteligente e, ao mesmo tempo, foi muito elegante, porque a gente precisava das 3 cartas, dos 3 níveis de governo. E o Eduardo, enfim, está trabalhando muito. A gente vai ter agora o Comitê Olímpico Brasileiro. São 36 modalidades esportivas. 31, Rio e Niterói. Em 31. Né? Então, o vôlei de praia, ele me sacaneia que o vôlei de praia vai ser em Niterói, que vai ser na praia olhando para o Cristo Redentor e para o Pão de Açúcar. É o Eduardo. É o Eduardo. Né? Inequivocamente. Então, vamos ter lá o surf em Niterói, na praia de Taquatiara, que é uma praia de ondas gigantes, enfim. Que é o que eu faço. Eu sou muito ligado a isso. Ondas gigantes. É um grande Completamente. E eu nem tiro os óculos. Mas Eu nem tiro os óculos. Eu vou... Você pega a onda mesmo, é sacanagem. é sacanagem. É sacanagem. Completamente. E aí a gente vai ter vários... Eu nem entro no mar, eu fico na areia. Mas a ideia é fazer vários esportes lá em Niterói, enfim. Então eu e o Eduardo, a gente está trabalhando junto nesse projeto do PAN.
vai ter uma linha 3 do metrô como Uma maratona legado. vai cruzar a ponte? Não, vou te contar, cara. A maratonista vai cruzar a ponte? A gente mostrou pro Lula, ele perguntou, porra, o Guarujá, quantos metros são? Sei, porque eu entrei nesse negócio do Guarujá, eu paguei uma parte importante. Ele autorizou fazer Autorizei. quase 1 quilômetro de um túnel debaixo do Guarujá, né? Sim. E paguei uma parte importante. E o Tarcísio faz de conta que é só dele. Ele falou isso. Claro. E tem um túnel debaixo da Baía de Guanabara ligando Niterói e São Gonçalo ao Rio. Sim. Um túnel de 5 quilômetros. É mais longo ainda. É mais longo. E ele falou, olha, topo fazer, se o Pan-Americano vier para cá em 2031. Cara, isso vai ser uma revolução Você vê que eu no não Rio. sou burro, né? Não sou. Um pouco. Nem um pouco. E o Eduardo está muito animado por conta, evidentemente... E a chapa conjunta? Não, eu vou concluir meu mandato, porque eu fui eleito... Porra, Reinaldo, depois de tudo que nós enfrentamos... Eu sou tri, cara. Eu sou tri. Sim. E vou ser tetra. Porque eu vou fazer um bom governo. Eu tô com 48 anos, eu tô feliz da vida. Teu vice é uma vice, né? É uma vice, é uma mulher extraordinária, a primeira vice-prefeita de Niterói. É presidente da comissão de atletas dos... Todo mundo quer ser presidente da República, mas antes, sendo fluminense... Nós temos que ter uma saída pro Rio que não seja o Galeão, porra. Não dá mais... Quando é que Rio de Janeiro, quando é que você volta a viver- disputar o governo do Rio? Reinaldo, vou te falar com a maior sinceridade. Em 2018, 19, 17, talvez eu tivesse essa fixação de disputar o governo do Rio. Mas eu disputei em 22, até porque eu tinha que mostrar que eu não temia nada e enfrentei o debate. Agora, eu acho que o Rio precisa construir, como o Espírito Santo fez, uma resposta à bandidagem na política, né, ao avanço do tráfico e da milícia nos territórios. E a gente precisa ter um projeto estruturante para o desenvolvimento do Rio. E eu vou trabalhar nesse sentido nos próximos anos. Ó, 1h42 já, eu tenho 63 anos, tenho 48. O menino é bom. Não, o cara é um Você craque. encerra, vai. Não, eu adorei essa conversa, achei maravilhosa. Eu já conhecia a história do prefeito Rodrigo Neves e e eu acho que a composição das duas principais lideranças políticas, ou dos dois prefeitos das duas principais cidades do Rio de Janeiro numa chapa para o governo, seria uma coisa muito interessante e muito importante. Mas vou deixar a palavra pro prefeito se despedir do nosso público. Ô, Valfrido, Reinaldo, foi uma alegria estar aqui com vocês aqui. Alegria nossa. Falar, conhecer vocês. Conversa agradabilíssima. A gente Deixa eu te tá falar, aqui- eu sou sempre muito sincero, as pessoas se desconcertam às vezes. Eu achava muito importante falar com você, mas eu confesso que eu falei assim, vai ser um papo meio chato. Não, foi demais, foi muito bacana. Um craque. Foi muito agradável. Nós temos uma amiga comum, falou assim, ele é bom pra caramba. Mas como eu conheço ela há 40 anos, já 30 e tantos anos, eu falei, cara, foi muito agradável, foi muito bom. Você é muito cara. bom. Que bom. Obrigado Bom de pelo estar papo. junto aqui. Mostrou que a Eu administração tenho os- municipal com dimensão nacional. Eu acho que a gente tem que cada vez mais fazer esse tipo de debate que você propicia ao país. E, ao mesmo tempo, a gente não pode desistir de lutar pela democracia, né? E eu sou municipalista, eu acho que muitas coisas vão acontecer nas cidades, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas acabam tomando suas decisões com base no medo, eu acho que a cidade é o espaço do encontro, né? Então, a gente precisa defender nossas cidades, daí a importância de falar de segurança pública, de melhoria da qualidade de vida nas cidades, porque talvez muito das respostas aos problemas que a gente falou aqui vão sair das cidades. Então, foi ótimo. Rodrigo, foi um grande papo e eu acho que a população de Niterói está bem. Eu fico animado, porque é uma jovem liderança. Claro. E o Brasil está precisando Muito disso, experiente. Está precisando renovar, e está precisando de cultura, humor, inteligência, rapidez. Gostou da conversa? Se inscreve no canal, dá like, etc. Olha aí, conversas como essa, né, outras iguais a essa, não é assim, né, tão comum. Então, fica aqui, né, no Reconversa. Viva. É isso aí, se inscreva. Obrigado.